E aí, meus amores, tudo joinha com vocês? Pois comigo tudo bem. Hoje vamos aprender a fazer esse delicioso pãozinho de queijo com apenas 3 ingredientes. Isso mesmo, 3 ingredientes muito fácil, sem ovo, sem leite, sem óleo e fica muito saboroso. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber o alerta de novas receitas, deixe um comentário, seu joinha, compartilhe essa receita e assista o vídeo até o final. Você pode fazer esse pãozinho de queijo para sua família ou mesmo até ganhar um dinheirinho com ele e vender. Vamos lá comigo então? Os 3 ingredientes que nós vamos utilizar para fazer esse pão de queijo maravilhoso, delicioso, são 2 xícaras bem cheias de goma de mandioca. Vocês encontram no supermercado como goma de tapioca. Às vezes está escrito farinha de tapioca, mas embaixo deve estar especificado que é goma, porque as outras têm mistura e elas são mais úmidas, então o nosso pão de queijo não fica tão gostoso. Aqui eu tenho um copo de requeijão da sua preferência, e 180 gramas ou 200 gramas, geralmente é essa quantidade de requeijão que tem num copo. E 150 gramas de queijo a gosto. Aqui eu tenho provolone maturado, fica maravilhoso. Esse é um queijo que ele é mais sequinho, ele ficou mais tempo maturando antes de ir para venda. Mas você pode utilizar também o queijo ralado, já que você compra em pacotinho. Vamos lá, então. A nossa primeira coisa que nós vamos fazer será peneirar a nossa farinha. Então, a gente coloca ela aqui e a nossa goma, no caso, né? De mandioca ou tapioca, como vocês encontrarem aí. Ela originalmente, a tapioca, seria a tapioca feita a partir da goma ou da farinha, né? De mandioca. Mas no supermercado, como as pessoas conhecem mais por tapioca, e as empresas acabam vendendo como goma de tapioca ou farinha de tapioca, mas na verdade seria de mandioca, né? Porque a tapioca é a tapioca pronta. Então, a gente dá uma boa peneirada nessas 2 xícaras de goma. Vou concluir aqui e já volto com vocês. Agora, nós vamos misturar o nosso requeijão, incorporar ele bem com essa nossa goma de tapioca de mandioca peneirada. Então, vamos misturar bem. Já misturamos bem. Então, agora o que nós faremos? Nós vamos ralar o nosso queijo. Eu vou utilizar essa parte aqui do ralador e não essa, que é a mais grossa. Então, essa aqui para ralar o nosso queijo. Então, eu ralo ele todo separado. Temos aqui um generoso prato de queijo provolone ralado. Então, agora nós vamos misturar a nossa mistura de requeijão e goma de mandioca. Ó, essa nossa misturinha, ela vai endurecendo. Vamos misturar bem. Eu vou colocar aquele ingrediente opcional que eu falei, que é apenas para dar um melhor aspecto para o pão de queijo, mas é para ver ou é para comer? É para comer, né? Então, eu nunca uso, vou ser bem sincera, que é 1 colherinha de chá de fermento químico. Hoje eu vou colocar para que o nosso pão de queijo fique com um aspecto um pouco melhor, mas vocês não precisam colocar, ele não vai crescer tanto de qualquer forma, mas sem o fermento químico ele fica um pouquinho mais chatinho, mas o gosto é inigualável. Com certeza vocês nunca comeram um pão de queijo tão saboroso na vida de vocês e leve. Ela fica uma massa um pouco mais pesada, mas é normal. Vocês podem fazer essa massa, preparar ela à noite, deixar na geladeira para assar pela manhã, ou mesmo pela manhã para assar à tarde, enfim.
O mínimo de tempo que ela precisa ficar na geladeira para que a gente possa modelar, né, as bolinhas são 20 minutos. Mas quanto mais tempo você deixar, melhor será. Então, agora eu vou colocar um filme em cima da nossa massa e levar essa massa à geladeira. Eu vou deixar 1 hora pelo menos. Depois voltamos. Eu tenho uma forma aqui que eu untei bem. A nossa massa já está pronta. Eu untei com óleo, eu não unto com manteiga ou margarina. Eu vou fazer a metade dos pães de queijo e o restante da massa eu vou guardar para amanhã. Assim fica a nossa massa, ó, ela fica com uma consistência bem firme. Na minha mão eu passei um pouquinho de margarina mesmo, ou seja, creme vegetal. Então, eu pego um pouco com a minha colher, coloco na minha mão e vou fazer as bolinhas, né? As bolinhas de queijo. Como ela fica uma massa bem firme, ela fica fácil de trabalhar. À medida que o pãozinho for, ó, fiz aqui. Então, eu vou fazer todos, né? Todos, no caso aqui, eu vou fazer a metade da minha receita. E assim que eu terminar, eu mostro a vocês. Mas fica uma bolinha muito fácil de trabalhar, não gruda na mão. Eu não cheguei a utilizar exatamente metade da massa e eu fiz 11 pãezinhos de queijo bem generosos, um tamanho bem generoso. Essa receita, ela rende 30 unidades de pãozinho de queijo. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus, agora nós vamos levá-lo para assar entre 25 e 35 minutos. Quando ele estiver dourado, a gente pode retirar o nosso pão de queijo. O nosso pão de queijo está assado. O que é importante? Ele ficou 25 minutos, não mais do que isso. Sempre cuidarem, porque aqui eu tive que soltar alguns que eles acabaram grudando do lado. Então, ele ainda cresce bastante. Como eu falei, a colher de chá de fermento químico em pó é opcional, porque de qualquer forma, com a goma de mandioca ou goma de tapioca, como vocês acharem na região de vocês, ele cresce, né? Então, aqui a gente tem o nosso pãozinho, deixa eu colocar num recipiente. Aqui, então, olhem só como ele fica por dentro. Fantástico! Pãozinho de queijo mais rápido e fácil que vocês podem fazer na casa de vocês. Todos vão amar, todos vão gostar e apenas com 3 ingredientes e a gente coloca, se quiser, a colherinha de chá de fermento químico para que ele cresça um pouquinho mais. Um grande beijo no coração de todos, não esqueçam de compartilhar essa receita, fiquem com Deus, agradeço a todos que ficaram até aqui, até o nosso próximo vídeo de receita ou dica. Muito obrigada!